Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, e eu quero falar sobre um tema que enche o nosso coração, que é sobre esperança. Nosso projeto se chama Esperança, né? Esperança pela Itália. Nós queremos levar esperança para o povo italiano. E nós sabemos que a esperança não reside em nós, necessariamente, em nada do que a gente venha fazer. A esperança está em Cristo. Cristo é a esperança para esse mundo. Em qualquer parte do mundo, Jesus é a grande esperança para esse mundo caído. Queremos expor com os irmãos o livro de Ezequiel, capítulo 37. Esses primeiros versos do capítulo, você certamente já ouviu, já leu esses 14 primeiros versículos. É um texto maravilhoso da palavra de Deus, onde o Senhor fala ao profeta como ele trabalha na restauração de todas as coisas, né? Vamos ler do verso 1 ao verso 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Os irmãos podem ler o verso 2. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Os irmãos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Os irmãos. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Os irmãos. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. E pereceu o que, irmãos? E pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Os irmãos. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Vamos orar mais uma vez? De pé? Um minutinho. Eu queria que você fizesse aquela oração. Eu sei que tem dezenas, centenas de pessoas aqui, mas eu queria que você fizesse aquela oração como se estivesse apenas você aqui diante de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus e o meu desejo é que você a ouça como algo que Deus preparou para falar contigo. Eu gostaria que você orasse assim: Deus, fale comigo. E certamente você vive num contexto onde a palavra de Deus certamente deseja restaurar família, vida espiritual, relacionamentos. Existe ao nosso redor tantas coisas quebradas, tantas coisas destruídas pelo pecado, tantas coisas que o pecado
corrompeu, estragou, a gente caído. E a palavra de Deus nessa noite vem ao nosso encontro dizer que Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para gerar esperança. Ore a Deus para que seja essa palavra um recado claro, direto de Deus ao teu coração, te mostrando como Deus é poderoso para refazer todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, essa é a expectativa do nosso coração. Diante da presença do Senhor, cantamos canções tão preciosas, oramos a Ti, lemos as Sagradas Escrituras, podemos participar por meio dos dízimos, das ofertas. Agora, diante do Senhor, em quem estamos, em quem confiamos e depositamos tudo aquilo que há em nosso coração de expectativa. Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz, porque cremos no poder que há no santo nome de Jesus. Cremos no poder que há na palavra do Todo-Poderoso. Ela é martelo que esmiuça a penha. Por isso, nessa noite, nós clamamos a Ti com este anseio em nossa alma, de que por Tua palavra nós testemunhemos a obra redentora do Senhor Jesus. E vai muito além do nosso próprio coração. Um Deus todo-poderoso que, por meio da sua obra, já iniciou a restauração de todas as coisas. Um dia, certamente, Ele haverá de consumar a obra que Ele já começou. E o desejo do nosso coração é que os nossos olhos testifiquem essa restauração acontecendo ao nosso redor, em todas as partes do mundo. Fala, Deus, ao coração deste teu servo, dessa tua serva, que no mundo quebrado vive as lutas, os labores, as tribulações, as angústias decorrentes do pecado, das ações malignas de Satanás, da nossa própria fraqueza carnal. O Senhor nos abençoe falando conosco. Fala de modo muito especial a esse coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Obrigado, meu irmão. Esse é um texto emblemático porque é uma das visões que Deus transmitiu ao profeta Ezequiel. Ezequiel é aquele profeta que estava durante o exílio, serviu a Deus no período do exílio. Muitas das visões de Ezequiel ele recebeu ali às margens do rio. Ezequiel não é aquele profeta que exerceu seu ministério no palácio, como Daniel, como Isaías e como tantos outros. É aquele profeta que estava mais próximo do povo, profetizava no meio do povo. Ezequiel tem uma característica marcante porque algumas de suas profecias foram entregues e Deus dava a Ezequiel algumas dessas profecias e ele entregava muitas vezes de forma teatral. Ezequiel entregou profecias através de mímicas. E o povo tinha um hábito de parar diante de Ezequiel para tentar interpretar, entender qual era a profecia. O próprio livro registra que em algumas ocasiões Ezequiel rolou no chão, ficou ali fazendo uma espécie de encenação para dizer, olha, isso é o que acontece com Israel. Ele é um profeta com profecias muito peculiares. Grandes profecias de Ezequiel perfazem um período histórico enorme. Essa que nós temos, por exemplo, fala de uma restauração que ainda haverá de se consumar antes da volta de Jesus. Ela tem partes que foram se consumando na história, mas plenamente ela ainda vai acontecer e certamente Deus será glorificado. Ezequiel profetizou e muitas dessas profecias ele recebia por meio de visões. Ele estava ali às margens do rio, algumas delas, Deus o tomava, ele ficava em transe, Deus mostrava a Ezequiel verdades poderosíssimas e dizia, entregue ao povo. O período em que Ezequiel profetizou é um período duro, porque vocês se lembram, Israel foi levado cativo para o exílio na Babilônia e alguns hebreus achavam que o exílio não duraria tanto tempo. Eles tinham no coração aquela expectativa de que seria uma correção assim temporária, rápida, breve. Como vocês já leram no livro dos Juízes, algumas vezes em que o povo se afastava de Deus, Deus levantava uma nação vizinha, eles perdiam a batalha, se arrependiam, Deus ia lá e trazia o povo de volta. Só que dessa vez não seria assim. Jeremias havia dito que não seria nem um dia mais, nem um dia menos. 70 anos eles passariam no cativeiro. Mesmo Jeremias tendo profetizado isso, período, 70 anos, irmãos, é uma geração. Nós temos hebreus que nasceram na Babilônia e alguns nem quiseram voltar, porque não se sentiam parte daquilo. Mas temos aqueles idosos que
foram levados ainda jovem para a Babilônia e choravam, dizendo: a nossa redenção chegou, estamos voltando para a nossa casa. Nós temos uma geração inteira que morreu, inclusive, na Babilônia. De fato, quando Ezequiel recebe essa profecia, o sentimento geral do povo que estava no exílio era de desânimo. A esperança tinha ido embora. Eles tinham entendido que seriam décadas de correção e disciplina. Eu não sei como você se sente quando você recebe uma notícia de que algo que você espera não vai ser assim, no estalar de dedos. Eu falei com a minha esposa essa semana, conversando com uma irmã muito próxima a nós, e disse: pastor, como o senhor está? Eu falei: estou cometendo um pecado gravíssimo. Ela falou: qual é? Eu falei: o da ansiedade. Eu sou pastor, preguei, ensinei isso 25 anos, mas o consulado não responde e o não andeis ansioso está sendo uma batalha travada aqui dentro. A gente fica angustiado, abre o e-mail todo dia e o e-mail não chega. Um dia chegou o e-mail, eu falei: glória a Deus, chegou. Era o consulado dizendo: queremos mais documentos. Eu fiquei pensando, 15 dias eu estou para infartar. Você também já viveu isso em algum momento da sua vida, né? Você espera uma resposta e ela não vem. 1 mês, 2, 10, 1 ano. O que os hebreus imaginavam, num primeiro momento, é que aquele período de exílio não duraria tanto. Mas quando Deus deixou claro que seria 70 anos, aquilo abateu o coração de muita gente. Nesse sentido, Deus usou Ezequiel para explicar ao povo por que o exílio seria tão longo e o que Deus pretendia com isso. Para você entender essa visão, você precisa voltar uma página da sua Bíblia. Volte, por favor, ao capítulo 36. Tá. O profeta Ezequiel tem uma profecia e o conteúdo dela é dividido em 2 temas centrais: juízo, disciplina e, pasme, esperança. Ao mesmo tempo que Ezequiel mostra que o cativeiro era necessário porque era correção de Deus, ele também gera esperança dizendo: mas Deus prometeu restaurar. Capítulo 36, lá no verso 16, você certamente tem aí uma parte da sua Bíblia com o título: A Restauração de Israel. Isso porque Deus via o povo murmurando um com o outro, dizendo: meu Deus, que vida é essa que nós temos aqui? Onde está o nosso Deus? Vocês se lembram que muitas vezes os babilônicos diziam assim: cantem aquelas canções, né? Cantem aqui. E eles diziam: não podemos cantar porque nós não estamos em Jerusalém. O sentimento era de desgosto, desânimo, falta de fé, de esperança. O povo se abateu. Aí Deus chama Ezequiel e diz assim: eu sei o que eu estou fazendo. É necessário que os hebreus, que Israel, aprendam uma lição. Capítulo 36. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quantos da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Sabe o que Deus está dizendo? O povo precisa entender que o cativeiro é necessário. Quando eles estavam na terra que eu jurei, prometi dar e dei, eles pecaram contra mim. Eles mancharam o meu nome. As nações riam, zombaram do meu nome por causa deles. Deus começa a explicar e dizer por que eles estavam ali. Verso número 19. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Deus começa a dizer que eles não estavam ali por acaso. Eles estavam ali porque pecaram. Mas a despeito do pecado deles, e Deus mostra que a principal gravidade do pecado não era simplesmente errar contra Deus, mas era o que aquilo trazia de vergonha ao nome de Deus. As nações pagãs diziam: onde está o teu Deus? Então vocês não serviam ao Deus verdadeiro? Cadê o Deus de vocês? E o teu Deus onde está? Olha como vocês estão aqui humilhados. E aquilo encheu o coração de Deus. Deus dizia: olha, o pecado deles não envergonha o nome deles, envergonha o meu. E eu pergunto a vocês, se não é assim até hoje? Quando nós falhamos diante de Deus, quando nós falhamos diante dos homens, não é o nosso nome que é jogado na lama, é o nome do Senhor. As pessoas dizem: olha lá, tá vendo? Não é cristão,
Olha lá, não dizia que era cristão? Olha lá, olha como eles apontam o nome do Senhor, não o nosso nome. Por isso que é tão sério a gente dar um mau testemunho lá fora, porque é o nome do Senhor que está em jogo. E Deus disse isso para eles. Era o meu nome que era envergonhado entre as nações. Porém, verso 21, vamos ler juntos? Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ele diz assim, eu vou consertar tudo isso, Ezequiel. Depois de 70 anos, eu vou trazer o meu povo de volta e vou refazer tudo de novo. Porém, eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar sobre eles o meu espírito. Eu vou tirar deles o coração de pedra e vou dar a eles um coração de carne. Eu vou transformá-los de dentro para fora. Observe comigo, esse texto é maravilhoso, não é? Verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países. Vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei, nós somos presbiterianos, gostamos dessa expressão, né? Aspergirei sobre eles o quê? Água pura sobre vós e ficareis. Isso te lembra alguma coisa? Um rito de purificação. Deus dizendo, eu vou purificá-los, aspergindo sobre eles água pura. Isso te lembra alguma coisa importante, né? O batismo. E aí ele vai dizer assim, de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós o espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Aí então vocês andarão nos meus caminhos. Que coisa tremenda. Deus está dizendo o seguinte, eu vou trazer de lá um povo e eu vou trabalhar esse povo de modo que esse povo sim será diferente. Onde está a diferença desse povo? Eles terão o meu espírito habitando neles. Esse coração de pedra duro que eles têm, eu vou trocar. Eu vou dar a eles um coração de carne. Deus está descrevendo para Ezequiel a conversão, a purificação, o derramar do Espírito, profecias, irmãos, que nós vimos, por exemplo, lá no Pentecoste, profecias que nós vimos depois da vinda de Jesus. Ezequiel está recebendo isso tantos anos, tantos séculos antes, lá no cativeiro. E aí depois que Deus abre o leque e mostra para Ezequiel que ele vai transformar o seu povo, você vai entender então por que Deus está dizendo no capítulo 37. Era importante que Ezequiel entendesse uma coisa. Todo esse recado de Deus precisava ser transmitido a um povo que estava com o coração desanimado, sem esperança, abatido. Então Deus está dizendo a Ezequiel, eu quero que você agora, a partir de agora, comece a atuar no meio do povo aí no exílio, dizendo a eles o que eu vou fazer. E essa profecia que você vai entregar a esse povo que está aí desanimado, abatido, vai arrebatar o coração deles e vai trazer esperança. Porém, antes de encher o coração do povo, Deus precisou encher o coração do profeta. Ninguém consegue entregar uma palavra que não faça sentido para si mesmo. Eu tive um grande professor de evangelismo, reverendo Norberto Santo André, não sei se alguém conhece, pastor presbiteriano itinerante ali no interior de São Paulo. Foi professor do IBEL há muitos anos. Norberto era um evangelista nato. Ele conta que numa das suas experiências, ele foi pregar numa universidade em Piracicaba, onde ele mora atualmente. E pregando lá na formatura, na solenidade, o reitor da universidade disse, puxa, pastor, ao final do culto, né, da cerimônia, pastor, eu não acredito em nada do que você disse. E ele falou, poxa, o reitor me chamou, eu achei que ele ia fazer um elogio, e ele disse, não acredito em nada do que você falou. Mas uma coisa é fato, você prega como se fosse verdade. O que o reitor estava dizendo é, não faz sentido para mim, mas é visível que faz sentido para você. É interessante nós pensarmos que antes da gente abrir a boca para falar de Jesus para alguém, essa mensagem precisa fazer sentido para nós. Ela precisa ser algo que inflame e aqueça primeiro o nosso coração, senão não fará sentido para ninguém. E é fato. Quando a gente diz algo para alguém que nem a gente acredita, a pessoa percebe na hora, no ato, não é? No ato. Eu brinquei com meu filhinho está tentando, tem 3 anos, está aqui no Rio, ele está tentando descobrir para qual time ele vai torcer.
E como a maioria da família torce para o Vasco, eu fui brincar com ele, ele viu lá, né, um momento, e recentemente o Vasco perdeu para um grande time do Rio de Janeiro, o Nova Iguaçu. E aí meu filhinho falou: papai, o Vasco ganhou! E eu tentando explicar para ele que o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu. E a outra parte da família é flamenguista. Então dá para imaginar a confusão na cabeça do menininho, né? Dá para imaginar. E eu tentando convencê-lo que o Vasco é melhor. É óbvio que ele percebeu que, papai, não está colando muito, né? Não está fazendo muito sentido, porque o que ele escuta ao redor não bate. E a forma como eu estou empolgado falando do Vasco para ele, ele percebeu claramente que não está fazendo muito sentido. Escute bem o que eu vou te falar. Essa visão é poderosíssima, porque Deus bombardeou o coração do profeta e disse: agora vai lá e entrega para eles. O que é o vale de ossos secos? É Deus dizendo a Ezequiel como ele vai fazer. E aqui ele ensina a Ezequiel que fará essa restauração poderosa, de proporções globais, por meio de 3 instrumentos. Observe comigo então, capítulo 37. Deus toma Ezequiel numa visão. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale. O texto por si só já se explicou. O vale de ossos secos era um retrato da condição espiritual de Israel. Eles estavam mortos. Mas não era necessariamente morte espiritual somente. Era um estado espiritual em que o povo se encontrava em relação a Deus. Sem nenhuma esperança, sem nenhuma crença, sem nenhuma expectativa. O cenário espiritual de Israel, nesse contexto da Babilônia, era de absoluto caos. Era um sinal de morte. Anda aí, Ezequiel, no meio da minha casa, no meio desse vale de ossos secos. A visão, irmãos, é de um pós-guerra. É de um exército que foi vencido na batalha e os cadáveres ficaram ali expostos. E Deus diz: anda no meio deles. E na visão, Ezequiel começa a andar no meio desses cadáveres. E ele diz assim: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do mar, estavam sequíssimos. Então Deus perguntou, verso de número 3, filho do homem, esses ossos podem reviver? A resposta de Ezequiel, qual foi? Ah, Senhor, Ezequiel ficou em cima do muro, né? Ele não disse: sim, Senhor, podem. Ezequiel disse: Senhor, o Senhor sabe, né? Então Deus começa a lidar com o profeta e dizer o seguinte: a restauração de Israel, ela começa por meio da profecia. E os profetas terão um papel fundamental no meio do povo. Anda no meio dos ossos, abra a boca e comece a profetizar. A obra de restauração que o Senhor prometeu fazer, a obra de restauração de Israel, trazer Israel de volta, transformar essa nação num povo santo, diferente, conversões, o Espírito Santo habitando no meio dele, gente vindo de todas as nações, ela começa com esse primeiro instrumento. Deus está dizendo: eu vou enviar meus profetas, eles irão abrir a boca e eu vou falar através deles. Isso te lembra alguma coisa? Tantos anos depois, o Senhor Jesus dizendo: ide por todo o mundo. Lembrem, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, podem ir. E Jesus disse assim: coisas maiores vocês farão em meu nome. É preciso que nós entendamos que a esperança do povo de Deus de ver tudo isso refeito, tudo isso restaurado, de vermos as coisas no seu devido lugar, tal qual Deus fez no início de todas as coisas, ela não é uma obra que começa, irmãos, no Palácio da Alvorada. Ela não vai começar na Casa Branca. Ela não vai brotar, irmãos, de nenhum governo. Nossas expectativas não estão em nenhum desses tronos. A redenção de todas as coisas não virá de nenhuma obra humana. É promessa de Deus refazer todas as coisas, restaurar todas as coisas, reconstruir o seu povo, restaurar, redimir todas as coisas, mas não virá de nenhum homem.
Por isso que Deus disse: vem cá, Ezequiel, anda no meio do vale. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê? Essa é a pergunta. O profeta crê na profecia? O profeta crê? A pergunta de Deus é inteligentíssima. A obra é muito grande, ela é sobrenatural. Dá para imaginar? Mudar o coração do povo, colocar o Espírito de Deus habitando no meio do povo, trazer esse povo de volta e fazer que esse povo ande nos caminhos do Senhor. Isso não é obra humana. Portanto, o que Deus está dizendo é: a minha restauração começa pelo mensageiro. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos esta noite é: vocês creem que Deus é poderoso para refazer todas as coisas? Vocês creem, ou melhor, vocês ainda creem que Deus restaura todas as coisas? Vocês ainda creem que Deus tem o poder de restaurar lares? Que Deus tem o poder de restaurar vidas? Que Deus tem o poder de refazer nações? Que Deus poderoso é todo poderoso para refazer o mundo? Vocês ainda creem? Quantos de nós cristãos temos nos deixado levar por esse sentimento humanista, secularista, pós-cristão, que questiona tudo, até mesmo a capacidade de Deus? Quantos de nós não depositamos todas as nossas fichas nas autoridades humanas? Quantos de nós já não oram e depositam tudo aos pés de Jesus? Quantos de nós estamos aí envoltos nesse sentimento de acabou, porque o que a gente olha ao nosso redor não nos anima muito? Ah, meus irmãos, nós somos como Ezequiel andando no meio do vale. O que a gente enxerga nesse mundo de hoje? O que nós temos testemunhado ao nosso redor? Quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para o cenário ao nosso redor, o que nos anima? Nada. Nós não temos nenhum prognóstico humano de que as coisas vão melhorar, mas quando olhamos para as Escrituras, nosso coração transborda. Porque na Escritura há uma promessa dizendo: eis que virão novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e a morte já não mais existirá. E a Bíblia está cheia de mensagens dizendo que o Senhor Jesus vem, e quando Ele vier, todas as coisas serão plenamente restabelecidas. E eu quero dizer mais. Antes mesmo de Jesus voltar, a Bíblia diz que Ele já começou a fazer. Na teologia nós costumamos chamar isso do já, mas ainda não. Jesus já começou, ainda que não tenha consumado todas as coisas, essa obra de redenção já começou. Olhe para a sua vida. Onde você estava antes? O Senhor Jesus foi lá te buscar, e em seu coração já não há um coração de pedra. E o Espírito de Deus agora já habita em você. E você só está aqui porque Deus começou essa obra e você já faz parte dela. E é assim que a gente precisa viver nesse mundo, caído, corrompido, manchado, completamente arruinado pelo pecado. Devemos andar entre os ossos e dizer: é possível sim, porque o Deus que faz novas todas as coisas continua fazendo. E assim é o cristão. Jesus pregou sobre isso. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Sabe o que Jesus estava dizendo? Onde um cristão chega, a redenção chega também. Onde um servo de Deus põe os pés, a obra redentora chegou. O reino está presente nele e as coisas começam a mudar. O pastor, eu tive a alegria de ter tantos testemunhos, muitas coisas ruins também, mas tantos testemunhos. Uma vez, um dos nossos diáconos é um militar do Exército. Ele foi acamado, fui visitá-lo no hospital, lá estava um médico do Exército, óbvio, né? Tem todo um aparato. E o médico do Exército disse assim: eu sei que é o pastor dele. Eu falei: sou. Ele disse: olha, esse homem não podia ter aposentado, pastor. Ele já estava, né, na reserva e prestava alguns serviços lá. Esse homem não podia ter aposentado, pastor. Eu falei: por quê? Eu curioso, pastor, né? Ele disse: esse homem, ele exercia um poder de influência tão grande dentro do Exército. Enquanto ele esteve à frente do setor, corrupção não chegava lá.
Ele botou em ordem aquele setor, organizou tudo, acabou com aquela corrupção toda. Enquanto ele esteve lá, o setor funcionou. Ah, como esse homem faz falta. Sabe o que ele estava dizendo? Havia um crente lá, pastor. E porque um crente estava lá, as coisas estavam funcionando dentro do padrão de Deus. As coisas funcionaram porque um servo de Deus estava lá. Sabe o que é isso? É redenção. É Deus colocando as coisas no seu devido lugar. Eu vou restaurar Israel e vou trazer de volta Ezequiel. Mas eu quero que você saiba que essa obra começa e perpassa por você. Você está ciente disso? Que o Senhor Jesus está fazendo uma obra grandiosa e nós somos instrumentos dele? Essa obra grandiosa passa por nós. Em que sentido, pastor? Nós não somos nada. Mas você se lembra? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Onde você chega, o reino chegou. Onde você atua, o reino de Deus está presente. O segundo instrumento que Deus utiliza, além do seu povo, dos seus mensageiros, ele utiliza a sua palavra. Observe qual é a ferramenta que Deus dá para Ezequiel. Texto bíblico, por favor. Ezequiel capítulo 37. Verso 4, vamos juntos? Disse-me ele. O que ele disse? Bom, eu quero que você ande no meio deles. Primeiro, conheça. Veja como estão os ossos. E Deus diz, essa é a casa de Israel, onde você está. Esse é o retrato, é o raio-x do povo de Israel aí no exílio. Está vendo, Ezequiel? Tô, Senhor. Você crê que eu posso mudar isso? O Senhor sabe. Aí Deus diz assim, anda no meio deles. E sabe o que você vai fazer? Você vai abrir a boca e vai falar o quê? As minhas palavras. Anda, Ezequiel. E aí na visão, Ezequiel começa a andar. E Ezequiel começa a dizer o que nos falta hoje. Assim diz o Senhor. Irmãos, nossos achismos, nossas opiniões não mudam a vida de ninguém. O que eu tenho para dizer, as minhas experiências, minhas opiniões, as minhas ideias, irmãos, não muda a realidade de ninguém. Mas algo diferente acontece quando um cristão abre a boca e diz, assim diz o Senhor. Assim diz a palavra do Deus vivo. Quando a palavra de Deus é proclamada, sempre acontece algo novo. Deus disse que a sua palavra jamais voltaria para ele vazia. Minha esposa, nós tivemos a alegria de voltar e pregar na igreja presbiteriana Boas Novas. E a gente é privilegiado de testemunhar algumas coisas. E ela teve a oportunidade de falar sobre o seu chamado ocorrido aos 10 anos. Deus chamou a minha esposa para o ministério aos 10 anos. Vocês não subestimem o que é dito às crianças, né? Aos 10 anos. E a pessoa que Deus usou, não vou falar quanto tempo atrás para não entregar a minha esposa, mas a pessoa que Deus usou para pregar a palavra para ela, estava na igreja. Era a esposa do pastor Otávio. E ela disse, minha irmã, eu tinha só 10 anos, quando Deus usou a senhora para pregar naquele dia. Naquele dia Deus me chamou. E a mulher não sabia. Ao fim do culto, a gente testemunha aquela coisa tremenda, né? Tantos anos depois, poucos anos depois, alguns anos depois, elas estavam ouvindo o seguinte, não foi vão, eram só crianças. Hoje aquela criança vai atravessar o oceano e levar o evangelho para outras nações. Mas Deus usou a sua vida naquele dia. Sabe o que significa isso? Se aquela irmã estivesse naquele domingo contando historinha, pintando revistinha, não teria acontecido nada. Mas você tem ideia do que acontece quando a palavra de Deus é semeada? Deixa eu te mostrar. Olha para o texto. Verso 5.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões entre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então, olha Ezequiel, então profetizei segundo, nós somos a geração em que os pastores sobem no púlpito para contar piada. Stand-up. Já viu? Milhares de pessoas se reúnem para ir num lugar para ver o pastor contar piada. Quantas vezes nós olhamos para as crianças e achamos que as crianças... Não, coloque alguém para passar o tempo com as crianças, para os pais poderem ouvir a palavra. E, gente, isso é uma aberração. Porque não importa a idade, o tamanho, a capacidade, a pessoa, o nível de escolaridade, onde há uma pessoa e a palavra de Deus é pregada, grandes coisas podem acontecer ali. Charles Haddon Spurgeon tinha um princípio de evangelizar pessoas, e um dia ele voltou triste e falou: puxa vida, hoje eu só evangelizei 2,5 pessoas. E uma pessoa disse: 2 adultos e uma criança? Ele disse: não, 2 crianças e um adulto. A criança tem a vida inteira, o adulto só tem meia vida. Com 15 anos de idade, Deus bradou no meu coração e disse: vou te levar para o mundo. 15 anos. Eu tenho 43. No próximo domingo, antes de entrar naquele avião, eu quero orar dizendo: Senhor, eu só tinha 15 anos. Eu era o presidente da UPA quando o Senhor me chamou para o ministério. 27 anos depois, aqui estou eu. Porque alguém ousou pregar o evangelho para um grupo de adolescentes. O poder não está em nós. O poder está na palavra do Deus vivo. Então, falei conforme Deus me havia ordenado. Vamos falar um pouco sobre isso. O que Jesus nos ordenou? Pregue o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, pregue, quer seja oportuno, quer não, insta, em tempo, fora de tempo, prega, porque coisas tremendas acontecem onde a palavra de Deus é proclamada. Nós pararmos de falar sobre nós, sobre nossa denominação, sobre os nossos políticos, sobre os nossos costumes, e se a gente começar a abrir a Escritura e bradar as Escrituras, nós veremos coisas tremendas. Diz Ezequiel que ele olhava e os ossos começaram a se bater, e começaram a ter tendões, nervos, e aqueles esqueletos começaram, e o barulho daquilo, e o que Ezequiel está vendo? O ar já não era de cemitério. Quando Ezequiel viu, havia um exército de pé. Carne, osso, tendões. Está vendo esse povo aqui no cativeiro, Ezequiel? Eles já não oram, já não leem a Torá, eles já não cantam, eles estão desanimados, eles estão abatidos. Mas Ezequiel, à medida que você pregar, você vai começar a ver coisas tremendas acontecerem nesse povo aqui no exílio. Quer ver mudança na sua casa? Comece a bradar das Escrituras. Quer ver mudança no seu trabalho? Comece a falar das Escrituras. Quer ver mudança ao seu redor? Brade as Escrituras. Poucos dias eu estava lá na igreja do pastor Silas, saindo do culto, recebi uma mensagem de uma irmã, tantos anos presidente da SAF, agora caiu no adventismo. E ela estava mandando uma mensagem para mim, me convidando a me arrepender e me converter ao adventismo. Eu fiquei tão chateado com aquilo. Porque durante tantos anos na igreja presbiteriana, não tenho memória, não tenho recordação, não tenho nada que me lembre tamanho ardor pela causa de Cristo. Agora, pelo sábado, eu dou a vida. Eu vi evangélicos em cima de caminhonetes, berrando loucamente por um político. Nunca vi fazer isso por Jesus. Nós testemunhamos evangélicos abraçando causas assim enormes, mas não tem o mesmo ardor pela causa do evangelho. Tanta coisa no Brasil seria diferente se nós bradássemos a palavra.
Tanta coisa no mundo seria diferente se ecoasse a palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque todas as vezes que a igreja abriu a boca para falar da palavra de Deus, a igreja testemunhou coisas tremendas. Tremendas. Falava com o tio hoje, e ele com lágrimas nos olhos, ele tem 14 anos de conversão, e ele me falava de um dia que Deus o usou, e eu acho lindo isso, quando o crente abre a boca para dizer, pastor, olha como Deus me usou. Meu tio estava doente, enfermo, em Barra Mansa, no hospital, e eu fui visitá-lo, e naquele dia Deus falou no meu coração que não era meu tio que eu tinha que evangelizar. E eu fiquei lá, e de repente, uma moça na enfermaria, um senhor doente com Alzheimer. Ele olhou e Deus disse, é esse aqui. Ele pegou a biblinha dele, chegou perto e falou para a filha do moço, eu posso falar algo com ele? A moça disse, olha, ele está doente, ele nem responde mais, mas fique à vontade. Ele disse que ele abriu a Bíblia e se apresentou e disse assim, olha, eu estou aqui porque eu quero falar da palavra de Deus. E o velhinho abriu o olho e olhou para ele, e a filha ficou assustada. Ué, mas ele não responde? Eu posso falar da palavra de Deus para o senhor? E ele falou, sim. Durante 1h30 ele bradou o evangelho no coração do velhinho. Posso orar com o senhor? Sim. Ele terminou, a filha estava aos prantos, dizendo, meu pai não reage a estímulo de ninguém. Ele disse, mas hoje ele ouviu a voz de Deus. E Deus queria falar com ele, Deus queria falar com você. Eu falei, tio, e depois? Ele falou, não sei, um dia a gente vai saber. Mas a palavra foi proclamada. Nós não vamos para a Itália falar para eles de outras coisas, das carências, do humanismo, do mundo, nós vamos lá dizer que Jesus é a esperança. Nós vamos lá abrir a Escritura e dizer que nessa palavra há poder, tal qual o apóstolo Pedro, diante de Cristo, quando Jesus pregou aquele sermão duro, dizendo, olha, vocês estão aqui por causa de pão, por causa de milagre, e uma multidão foi embora. Jesus disse, vocês também querem ir embora? Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida. Nenhum outro pode falar de modo que gere vida, só Jesus de Nazaré. Quando eu e você abrimos a boca e anunciamos Jesus, há vida. A palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus gera arrependimento. A palavra de Deus gera conversão. A palavra de Deus gera mudança. Por isso que o apóstolo Paulo fala tantas vezes que onde a palavra de Deus bradou, o mentiroso deixou de mentir. O ladrão deixou de roubar. O assassino agora prega. E coisas tremendas Deus faz onde a sua palavra é pregada. Charles Haddon Spurgeon, um grande príncipe dos pregadores, ele tinha alguém que o influenciou profundamente. Ele era batista, um dos grandes expoentes da pregação. Ele dizia que ele foi profundamente impactado por um puritano chamado John Bunyan. E lembro, por que Spurgeon tinha tanta admiração por John Bunyan? E Spurgeon dizia o seguinte, John Bunyan é aquele que está de preso, e enquanto esteve preso, escreveu o segundo maior best-seller do cristianismo, um livro chamado O Peregrino. John Bunyan, Spurgeon diz, olha, eu sou profundamente impactado pela vida de Bunyan, porque Bunyan amava as Escrituras, amava a palavra de Deus. Spurgeon dizia, corte John Bunyan e não sairá sangue, torrará a palavra de Deus. Era um homem que era completamente inundado das Escrituras. Paulo dizia, não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Meu irmão, abra sua boca e fale. Mas não fale de si mesmo, fale a palavra. Assim diz o Senhor. Ezequiel está dizendo que nós não temos autorização para falar o que Deus não disse. Eu falei o que me foi ordenado. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, coisas tremendas acontecem. É o último instrumento que Deus usa. Deus usa seus mensageiros, Deus usa a palavra, mas esses dois, eles precisam de um terceiro elemento, eles são inseparáveis. Ezequiel diz que profetizei, verso 10, vamos juntos?
Profetizei como ele me... Quando Ezequiel profetizou e viu o exército de pé, eles estavam em pé, tinha carne, tinha osso, bonitinho, mas não tinha vida. Verso 8, olhei e eis que havia tendões, cresceram carnes, pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. Então eu fiz o que ele mandou e o Espírito soprou. E agora tinha um exército vivo, de pé, pronto para a batalha. Deixa eu te falar algo que é absolutamente sério. O Espírito de Deus não tem nenhum compromisso com a minha e com a sua palavra. Nenhum. O Espírito de Deus, ele não se vê obrigado a fazer absolutamente nada debaixo da minha e da sua voz. Mas quando a palavra do Deus vivo é pregada, o Espírito está comprometido com ela. Consegue entender isso? Por isso que, quando a palavra de Deus é bradada aos corações, o Espírito de Deus age. É a voz de Deus que está sendo proclamada. O Espírito e a palavra são inseparáveis. Inseparáveis. Por isso que quando os apóstolos caminhavam e pregavam, coisas tremendas aconteciam. Eles diziam, não somos nós não temos esse poder. Mas o nome de Jesus tem, e é o nome dele que está sendo dito. Filipe desceu a Samaria e começou a pregar. Em Samaria havia um mago, um mágico. A palavra grega para mágico ali é feitiçaria, feitiço. Era um feiticeiro. E há muito ele iludira a Samaria e os samaritanos achavam que ele era o grande poder de Deus. Até o dia em que Filipe chegou e a máscara caiu. Sabe o que ele fez? Ele quis comprar. Quanto custa esse poder aí? Eu quero esse poder aí, porque o que eu faço é trapaça, é mágica. Mas o que Filipe faz é verdadeiro. Quanto custa esse poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você sabe o que é olhar nos olhos de alguém e falar de Jesus e ver essa pessoa se arrepender? Nenhum de nós tem esse poder. Se eu tivesse, meu pai era convertido. A primeira pessoa que eu ia alcançar no mundo era meu pai. Mas esse poder não está em mim, esse poder está na palavra. E onde a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo de Deus age de modo absolutamente sobrenatural. Eu pergunto a você, quem de nós aqui tem o poder de mudar o coração de alguém? Não temos. Não temos. Mas você se lembra que Deus disse? Eu vou tirar o coração de pedra deles e vou dar um coração de carne. Eu vou colocar o meu espírito nesse coração. O meu espírito vai habitar neles e aí sim eles andarão nos meus caminhos. Mas, quantas vezes vocês querem, nós pais queremos, que os nossos filhos andem no caminho de Deus, da força, na imposição? Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. E lembre-se que o Espírito agirá sempre que a palavra de Deus for semeada. O texto termina dizendo para nós, e eu concluo aqui, dizendo o seguinte, verso 10, profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles. Gente, nós somos a geração em que as pessoas dão um murro no banco, exigem, ordenam. Quem somos nós para dizer ao Espírito Santo, faz isso, faz aquilo? Eu, por exemplo, eu sou absolutamente contra. Eu tenho aversão aos chamados congressos de avivamento. Não sou contra buscar avivamento, mas você preencher um calendário e dizer, vai acontecer avivamento aqui, no dia tal, venha, porque vai ter o congresso. Gente, o relógio do Espírito Santo, o nosso relógio não é o relógio de Deus. A gente não marca data para avivamento, a gente não marca lugar para avivamento, isso não é uma coisa que a gente combina com Deus, não é assim. Jesus diz que o Espírito Santo é como um vento que sopra onde, quando e como quer. Sabe por que houve vida aqui? Porque Deus disse a Ezequiel, pode profetizar e ordenar, porque eu estou mandando, não você.
A geração que diz, eu determino, eu não aceito, porque eu exijo. Você está falando com quem? Não. O Espírito Santo de Deus obedece à voz de Deus. Se Deus disser é hoje, o sujeito converte hoje. Se Deus disser é agora, o Espírito Santo converte agora. Se o Senhor disser levanta e anda agora. O Espírito está comprometido com o que mesmo? Com a palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo para você, verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Olha para mim, quantos cristãos estão vivendo assim? Quantos de nós, com o casamento destruído, pensou acabou? Quantos de nós, com um filho perdido, quantas mães, né? Filho longe, distante, já está dizendo acabou, não tem mais o que eu fazer. Quantos pais, mesmo na igreja, quanta gente da igreja completamente prostrada, porque os problemas, o mundo, o pecado, tanta coisa sufocou, e o sujeito está na igreja, mas ele está quebrado. Esse é um texto que diz para nós que o nosso Deus é o Deus que tem poder para restaurar todas as coisas. Não eram os babilônicos que estavam prostrados, eram os hebreus. Eles perderam a esperança. Eu quero olhar nos teus olhos nessa noite e te perguntar, onde está a tua esperança? Em quem você deposita a sua esperança? Se está em Jesus, lembra de um homem religioso? Colocou todas as fichas dele no judaísmo. Ele era o chefe da sinagoga. Um dia ele viu a morte bater a sua casa. Não sabia o que fazer. Disseram para ele, Jesus está ali em Cafarnaum, à beira-mar. E ele correu à beira-mar na presença de todos, se lançou em terra e disse, minha filha está morrendo. Ei! Você sabe o que é para um príncipe da sinagoga, a principal sinagoga, fazer aquilo publicamente? Era rasgar o posto dele, tão importante, porque era a morte. O que eu e você somos capazes de fazer para nos livrar da morte, para ver a morte passar longe da nossa casa? O que você faria por um filho, por um pai, por uma mãe? Coisa já, ele está ali desesperado. Mas no meio do caminho, tantas demandas, não? Lembra? Mulher, fluxo de sangue, Jesus para, quem me tocou, e Jairo, como é que está o coração dele? Desesperado. E alguém traz a notícia dizendo, não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Jesus olhou nos olhos dele e disse, não temas. Crê somente. Olha para mim. Deus enviou à casa de Jairo o mensageiro que bradou a palavra, que foi alvo do Espírito. A menina pôs-se de pé. Grande foi o júbilo sobre aquela casa. O que você precisa na sua vida? Mensageiro, palavra e o Espírito. Onde essas três coisas estão presentes, grandes coisas acontecem da parte de Deus.